Olá galera, hoje nós vamos falar sobre os mapas, né? Nós vamos falar sobre os antecedentes históricos até os nossos dias, né? Nós vamos ver a questão dos mapas, né? Questão dos fatos, dos acontecimentos históricos, as inovações que aconteceram para que nós chegássemos a ter os mapas que nós temos hoje. Vamos lá? Então, ao longo da nossa existência, né, nós temos grafado em rochas, em argilas, nós temos pintado em peles de animais. Mas o que? Ora, o nosso lugar, o nosso ambiente, as nossas atividades, tudo tem ficado registrado desde muito e muito tempo nessas rochas, nessas peles e em outros elementos, em outras estruturas que nós utilizamos para grafar as nossas atividades. Mas que atividades? Ora, as nossas práticas espaciais, uma caçada, uma pesca, as nossas relações sociais, os nossos rituais, tudo isso tem ficado grafado em algum lugar, certo? E aí é onde entra os mapas. Aqui, por exemplo, nós temos os mapas, um dos mapas mais antigos que se tem notícia, que é o mapa da cidade de Çatalhöyük, que fica na Anatolia, na Turquia. É um mapa cuja datação aí vai para mais de 6.200 anos antes de Cristo. Então imaginem, 6.000 anos antes de Cristo nós já tínhamos um mapa. Olha aí ele. Esse outro mapa aqui que vocês estão observando é um grafito, né, de Bedolina, na Itália, que data aí aproximadamente de 2.500 anos antes de Cristo. Então percebam que esses mapas são bem antigos e já registravam, certo, as atividades espaciais dos nossos antepassados, certo? Então esses desenhos, né, ou essas estruturas, elas já apresentavam uma forma original de interpretação de territórios e domínios de mares, né, terrestre e também o mar, certo? Então, nesse cenário aí de mapas que nós já estamos apresentando, destaca-se algo muito importante, né, que nós já apresentamos em outros vídeos, que é a finalidade desses mapas. Qual era a finalidade, ou qual é ainda a finalidade desses mapas? É justamente a questão de estarem voltados para a prática, particularmente para a prática do poder. Então, mapa, entre outras finalidades, como já frisamos, talvez a mais importante seja justamente a prática do poder, certo? Então, os mapas, eles sempre foram e ainda são uma forma de saber socialmente construído, certo? O mapa, ele não surge do nada, ele surge, nós vamos ver ao longo do vídeo, que ele surge da cabeça de quem o faz, de quem o constrói. Então, tem uma prática aí, tem uma ideologia aí envolvida por trás de quem produz esses mapas. Então, logo, o mapa, ele constitui uma forma manipulada de poder. Basta vocês lembrarem aí do eurocentrismo, colocar a Europa no centro do mundo, apesar de a Europa não estar no centro do mundo. Mas isso era uma forma de expressar o poder ideológico, o poder bélico, o poder econômico que a Europa tinha naquela época, certo? Então percebam como um simples deslocar de um continente para o centro do planeta Terra já mostra o poder que ele tinha. Então, o mapa, como já falamos em outros vídeos, ele também é uma forma de linguagem, né? Nem todo mundo sabe ler um mapa. É a mesma coisa de você pedir para, por exemplo, uma pessoa que só sabe falar o idioma português, ler em espanhol, falar em espanhol, interpretar em espanhol. Então, quem não está alfabetizado, quem não conhece os elementos básicos de um mapa, não consegue fazer a leitura de um mapa da forma adequada. Dessa forma, não consegue se posicionar ou se inserir no espaço geográfico, certo? Então, como forma de linguagem, os mapas revelam diferentes visões de mundo. Como eu havia falado, ele é uma forma de saber socialmente construído. Então, tem ideologias por trás de quem faz o mapa. Então, eles apresentam um simbolismo que é um produto social, e esse produto social ele influencia politicamente a sociedade,
certo? Então fica visível aí a importância dos mapas na história da humanidade, né? Com destaque aí para a Antiguidade Clássica, principalmente na pessoa de Cláudio Ptolomeu, né? Cláudio Ptolomeu foi quem escreveu o mais antigo manuscrito de geografia, intitulado, coincidentemente, de Geografia, né, que incluía uma coletânea de mapas com um planisfério e 26 representações elaboradas do mundo conhecido na época. E a gente sofrendo aqui para aprender a mexer em sistema de informação geográfica. O cara, há não sei quantos milhares de anos atrás, já tinha conhecimento de coordenadas geográficas, já inseria pontos, localidades, já dava indicativos, né, de como representar essas localidades em um mapa. E repito, e a gente sofrendo para aprender apenas a organizar vetores em um sistema de informação geográfica. Olha só. Então, com o desenvolvimento da navegação, né, das grandes navegações, lá principalmente do século XV, século XVI, Érica, eu estou gravando, não entra agora não. Então, com o desenvolvimento da navegação, né, principalmente aí no século XV, século XVI, houve uma demanda maior por produção de mapas, certo? Ao passo aí, neste caso, insere-se também a bússola, né, que permitiu a confirmação das cartas Portulano. Nessas cartas, como nós já vimos, elas apresentavam a localização dos principais portos daquela época, as cartas náuticas, né, considerando uma rede aí complexa das rosas do vento entrelaçadas, né? Então também o invento da imprensa facilitou muito, né, a produção desses mapas, ou seja, agora os mapas poderiam ser impressos. E aí teve uma grande questão. Os mapas deixaram de ser apenas mapas para registro, ou seja, apenas para conhecimento ou registro das novas terras ou dos territórios já conhecidos, para ser uma mercadoria, certo? Basta lembrar que os mapas portugueses eram guardados a 7 chaves. Muito inteligente, logicamente, porque não iriam dar os mapas com os novos territórios de bobeira para as outras potências, não é verdade? Então, no início do século XVI, as novas rotas marítimas, né, que resultaram na articulação das diversas partes do planeta Terra, o mundo passou a ficar mais articulado, demandaram mapas cada vez mais precisos, justamente porque os navegadores, os colonizadores e os comerciantes precisavam conhecer os territórios conhecidos daquela época de forma mais precisa, mais bem localizada. Então, no século XVIII, né, teve início aí ao desenvolvimento da cartografia moderna, né, com a instituição de academias científicas. Dentre as inovações que foram apresentadas dentro dessas academias científicas, nós vamos ter aí um destaque para 2 personagens. O francês César François Cassin-Turri e o seu filho, né? O que é que o pai fez inicialmente? Em 1760, né, ele deu início à confecção das famosas cartas topográficas da França, né, as cartas de Cassini, e que só foi finalizada em 1789, né, após a sua morte, pelo seu filho Jacques Dominique, né? Sendo que o maior impulso possivelmente dessa época aí foi aos mapeamentos, né, foi o imperialismo, né, a dispersão aí das grandes potências pelo mundo em busca de novas colônias, certo? Então, no século XIX, né, as grandes potências necessitavam de um inventário cartográfico para suas incursões, eita, quase não sai, incursões exploratórias, né? Ora, nenhuma potência daquela época ia se lançar a Deus dará sem ter o conhecimento real da situação territorial daquela época, de saber quem era o território de quem era que era detentor de um determinado pedaço de terra, ou mesmo onde é que ficava esse determinado pedaço de terra a ser conquistado. Voltando um pouquinho, né, entre os séculos XVI e XVIII, houve o desenvolvimento da cartografia temática. Até então nós tínhamos apenas um grande desenvolvimento, grande avanço na cartografia topográfica. Mas uma não veio para substituir a outra. A cartografia temática ela veio no intuito de contribuir, de acrescentar conhecimentos e informações à cartografia topográfica. Então, a partir desse momento aí, o mapa ele passa a ser confirmado, como eu já havia falado antes, como expressão do raciocínio que o seu autor, o seu produtor empreendeu para confeccioná-lo a partir da realidade posta. Já no século XIX, né,
Halley, agora que nós vamos ver alguns métodos, né, que foram apresentados ao longo da história, Halley apresentou aí o método chamado de método isarítmico. Mas o que é método isarítmico? É um método em que as representações dos fenômenos contínuos, né, eles são representados por meio de linhas, as famosas isolinhas, como nós podemos observar aqui nesse mapa. Mais um exemplo bem prático, né, são as curvas de nível, que são utilizadas para a representação, por exemplo, da declividade ou da altimetria do relevo, certo? Em 1800 aí, Mini, ele se utilizou do chamado método corocromático, né, ao confeccionar o mapa da utilização do solo em Londres, utilizando cores, certo? Em 1800, isso nós estamos falando da cartografia temática. Em 1826, né, Dupin, ou Dupin, ou Dupin, concretizou a primeira proposta de representação quantitativa, né, por meio do método coroplético, né, ou seja, utilizou-se de uma ordem visual, né, para representação, ou seja, surgiu aí a questão daquelas cores em degradê, do mais claro para o mais escuro. Montezon, em 1830, estruturou o método dos pontos, né, de contagem para fenômenos dispersos, constituindo a primeira tentativa de representação da população francesa a partir de valores absolutos, certo? Já com a Revolução Industrial, que também teve a sua contribuição, a sua parcela de contribuição para a cartografia, né, promoveu em 1845 o método dos fluxos, né, onde Maynard propôs esse tipo de método para representar os movimentos. Então, em 1851, né, Maynard ele efetivou o método das figuras geométricas, né, que eram proporcionais para quantidades absolutas, considerando a elevação de grandeza compatível com a magnitude de dados a serem representados. E aí, no século XX, já mais próximo aqui da gente, né, foi apresentado o método de distribuição regular de pontos de tamanhos crescentes. Nome complicado, muito grande, mas nada mais é, ó, como vocês podem ver no exemplo aqui, na representação da população brasileira, né, residente por unidades da federação, considerando o ano de 2010, lembrando aí, destacando aquela tríade, né? O que é o tema, neste caso é a população brasileira, onde, né, que no caso aí é o Brasil, e quando? 2010. Então vocês podem ver aqui a questão dos círculos, né? Quanto maior o círculo, maior o contingente populacional, quanto menor o círculo, menor o contingente populacional. Então, né, de tudo que a gente falou, muito conhecimento, muita informação, né? Então, atualmente, a cartografia, né, ela tornou-se um verdadeiro sistema de informação geográfica. Ou seja, ela permite a coleta, o armazenamento, a recuperação, o processamento, a análise e a síntese de dados de uma natureza enorme, né? Tanto dado econômico, demográfico, cultural, ambiental, certo? Permitindo aí uma representação capaz de revelar o conteúdo das informações sobre lugares, caminhos e áreas ao longo do tempo, né? E ainda com a perspectiva ou com a possibilidade de estimar, de simular eventos e situações. Então, como eu havia falado, muito conhecimento, muita informação, mas tudo isso foram os antecedentes históricos para nós chegarmos à cartografia altamente inovadora e baseada em tecnologia que nós temos hoje, certo? Espero que tenha ficado bem claro, que tenham gostado. Não esqueça aí de acessar a nossa página lá no Instagram, deixa o seu like, não vai custar nada, é só um cliquezinho. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação para que você receba o aviso quando a gente publicar um novo vídeo. E eles são diários, viu? Não esqueça, beleza?